O novo coronavírus agora chegou para valer no Brasil. A gente realmente nunca viu nada como essa epidemia. Já está se espalhando pelo país, mas o principal centro ainda é aqui em São Paulo, e todos viram esses últimos dias a recomendação das pessoas se isolarem, deixarem de trabalhar, cancelar eventos, escolas, faculdades fechando, etc. A epidemia, então, agora chegou numa fase de transmissão comunitária, ou seja, o vírus já circula normalmente aqui e as pessoas começaram a ficar doentes sem que seja possível identificar de onde elas pegaram. Já não faz diferença o fato de ter viajado ou não. Eu vou esclarecer nesse vídeo as principais recomendações de hoje é 15 de março, para as gestantes, mulheres que estão amamentando e com bebês pequenos, porque essa é a minha especialidade. Mas como é um tema de interesse geral, eu também vou compartilhando nas minhas redes sociais as recomendações atualizadas que nós temos recebido do Hospital Albert Einstein, que é o principal local onde eu trabalho, tenho meu consultório, e também do Ministério da Saúde, das principais entidades médicas. Aliás, nessas situações circula muita bobagem, fake news. Então, se você é nova aqui no canal do YouTube, eu te convido a acompanhar as minhas redes sociais, principalmente o Instagram e Facebook, e nesses últimos dias eu tenho atualizado diariamente com informações confiáveis, não só do Einstein, mas também do Ministério e dessas outras sociedades médicas. Então, em primeiro lugar, a principal coisa a esclarecer é que a situação, como vocês têm acompanhado, é grave sim, como a gente tem visto na mídia, mas a doença em si não é extremamente grave. Não precisam ficar em pânico de pegar o vírus. Ela é menos grave do que outras doenças infecciosas que estão sempre aí, como a febre amarela, dengue hemorrágica ou o ebola na África, por exemplo, que esse sim tem uma taxa de letalidade altíssima. Agora, esse coronavírus é mais um de inúmeros vírus respiratórios que circulam nessa época todo ano, no outono e inverno, quando as pessoas ficam mais resfriadas e gripadas. O principal problema dessa doença, e que tem levado a tudo isso que vocês estão vendo, é que é um vírus novo e com capacidade de causar quadros um pouco mais graves numa minoria da população, mas que por ser altamente transmissível e ter a capacidade de deixar muita gente doente ao mesmo tempo, se torna uma questão de saúde pública. Porque, mesmo que a letalidade da doença não seja alta, uma porcentagem da população vai precisar de hospitalização e se uma parcela grande das pessoas ficar doente, o caos pode se instalar. E por isso o principal problema da epidemia do coronavírus é estrutural, econômico, na medida em que pode impactar, já está impactando, em todo o funcionamento do país, com todas as consequências sociais e econômicas que isso causa. E dependendo da velocidade que a epidemia se espalha, pode levar ao colapso do sistema de saúde, como já aconteceu em outros países, como a China e Itália. Eu vi hoje uns dados da Itália, que 2 semanas atrás tinham 320 casos confirmados da doença. Uma semana depois, esse número aumentou para 2.500, e depois de mais uma semana, hoje, já são mais de 10 mil casos. E como vocês estão vendo nas notícias, a Itália está vivendo uma fase de medicina de guerra, tendo que estipular critério para quem vai ser encaminhado para UTI ou não, porque não existem leitos de UTI disponíveis para todo mundo que precisa. Então essa é a dimensão de uma epidemia que precisa ser evitada aqui no Brasil. Mas ninguém precisa ficar em pânico, com medo de pegar o coronavírus, pela doença em si, como eu falei, porque se você tiver essa infecção, é muito mais provável que ela vá passar como um quadro de resfriado ou um quadro gripal leve, como com certeza você já deve ter tido vários durante a vida. Isso para a grande maioria das pessoas, dos adultos e das crianças, e quanto mais jovem, mais leve tende a ser o quadro. E os dados que existem hoje em crianças pequenas, inclusive, parece que ela passa como um resfriadinho, que também toda criança vai ter nessa época do ano, do outono e inverno, e a gravidade da doença em crianças é quase nenhuma. Para adultos também é raro ter um caso grave, e ela pode ser grave sim para grupos específicos, principalmente os idosos e as pessoas com doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Principalmente problemas cardíacos, pulmonares, hipertensão, diabetes, doenças renais dos rins, enfim, pessoas que já fazem algum tipo de tratamento de saúde. E gestantes são sim consideradas grupos de risco para ter formas mais graves da doença, assim como de qualquer infecção, mas em todos os casos que já ocorreram no mundo em mulheres grávidas, não teve nada de mais grave que aconteceu. Nenhum problema para o bebê, diferente de outras infecções, que são realmente graves para a gestação, como foi a epidemia do Zika, por exemplo.
Então, todas essas medidas do governo de fechar tudo, evitar ao máximo o contato social, são realmente necessárias, porque é a forma mais eficiente de frear a disseminação da doença. E aquele gráfico da evolução de uma epidemia que já foi amplamente divulgado, você já deve ter visto, aquela história de achatar a curva da epidemia, né, para não ter um pico tão alto de pessoas doentes ao mesmo tempo, que pode levar ao colapso do sistema de saúde. E resumindo agora, as principais recomendações de hoje para gestantes e mulheres que têm bebês pequenos que estão aumentando são: primeiro, apesar das gestantes terem naturalmente uma imunidade menor, serem mais suscetíveis a terem os quadros mais graves, de todos os casos que já aconteceram no mundo em gestantes, como eu falei, não teve nada de mais grave, passou como um quadro gripal leve. E, aparentemente, o vírus também não é transmitido para o bebê pela placenta. Ou seja, se a mulher ficar infectada, o bebê provavelmente não recebe o vírus por ela. Ele pode se contaminar no parto ou depois. Teve esses dias o primeiro caso confirmado no mundo em recém-nascido, que foi em Londres, mas não ficou claro se a infecção aconteceu ainda no útero, parece que não, provavelmente aconteceu no momento do parto ou logo depois. Então, todos os casos de gestantes que tiveram infecção pelo coronavírus, não aconteceu nada importante com o bebê. Segundo, sobre o parto e a amamentação. Em mulheres que se tornem casos suspeitos ou confirmados de infecção por esse novo coronavírus, todas as principais sociedades de ginecologia e obstetrícia hoje afirmam que os bebês não devem ser separados das mães e a amamentação deve ser mantida com todos os cuidados, uso da máscara, redobrando os cuidados de higiene com as mãos, mas o vírus também não passa pelo leite para o bebê. Então é isso, pessoal, essa é a recomendação de hoje, isso muda o tempo todo, então nos próximos dias eu vou continuar atualizando diariamente, principalmente no meu Instagram e no Facebook, as últimas informações e recomendações oficiais. Amanhã, provavelmente, o Ministério da Saúde vai liberar uma recomendação geral com relação ao que fazer nessa fase agora da epidemia, em que já não importa ter viajado ou ter tido contato com quem viajou, e vai esclarecer, então, como se define um caso suspeito, quem deve fazer ou não o exame, o teste para o coronavírus, quem deve procurar um hospital ou um serviço de saúde, o tempo de isolamento recomendado e por aí vai. E fique ligado então no meu Instagram e Facebook que amanhã e nos próximos dias eu vou atualizando sobre tudo isso. Fique tranquila, siga todas as recomendações. Um abraço.